Fala pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso curso de Direito Ambiental para concursos públicos, a aula de hoje tem aquele tema que está presente em qualquer prova de direito ambiental. Nunca vi um edital que não contemplasse os princípios informadores do direito ambiental. É um tema muito controverso. Arrisco dizer que, junto com responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente, esses são os dois temas mais controversos do direito ambiental. E aí, não é forma de expressão, mas eu dou aula literalmente pisando em ovos. Tem princípio que tem vários nomes, o autor às vezes coincide o nome e conteúdo jurídico diferente, como a posição minoritária do Esmilaré sobre a diferenciação entre prevenção e precaução. Tem autor que cita 5 princípios, outro cita 8, outro cita 10, outro cita 15. É uma confusão. Daí que a gente vai trazer uma lista muito grande e de acordo com a visão dominante. Nesses mais de 10 anos dando aula de ambiental para concursos públicos, eu vou falar aqui tudo que eu já vi cair de princípio informador de direito ambiental, mas é um tema que eu sempre tenho muito medo em razão da abertura. Eu inicio o curso trazendo 3 leis ambientais que expressamente citam vários princípios. Lei de Mata Atlântica, Lei de Resíduos Sólidos e Lei de Mudanças Climáticas. Vou botar aqui na tela de vocês a Lei do Bioma Mata Atlântica, a Lei 11.428, do ano de 2006, que regula o bioma Mata Atlântica. Lá nós temos a citação à função socioambiental da propriedade, da equidade intergeracional, da prevenção, da precaução, do usuário pagador, da transferência de informações e atos, da gestão democrática, da celeridade procedimental, da gratuidade dos serviços administrativos prestados ao pequeno produtor rural e às populações tradicionais do respeito à propriedade. A Lei de Política Nacional de Mudança do Clima, a 12.187 de 2009, por sua vez, cita os princípios da precaução, da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável, das responsabilidades comuns, porém diferenciadas no plano do direito internacional de mudanças do clima. E a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, cita prevenção, precaução, poluidor-pagador, positivou pela primeira vez no Brasil, na lei brasileira, o protetor-recebedor, a visão sistêmica, o desenvolvimento sustentável, a ecoeficiência e outros. Com isso, a gente traz já leis ambientais que positivam expressamente vários princípios informadores do direito ambiental e a gente pode iniciar o nosso trabalho. A ordem aqui é a ordem de cobrança em prova, então os primeiros princípios ambientais são os campeões, independentemente da banca examinadora. Prevenção e precaução, desenvolvimento sustentável, poluidor-pagador e usuário-pagador, de fato, são aqueles que são mais cobrados. É muito comum em prova a questão trazer o princípio da prevenção e da precaução. Dicionário comum de língua portuguesa que eu tenho na biblioteca, que está atrás da câmera, vocês não estão vendo aqui. Qualquer dia eu vou virar essa câmera aqui para vocês conhecerem o meu escritório. Aqui de um lado aqui tem os computadores, que eu trabalho 2 turnos com os processos, e normalmente um turno, quando eu gravo aula no turno que sobra. No dicionário comum, prevenção e precaução são sinônimos. E você não consegue distinguir numa situação comum. Só que no direito ambiental prevalece no Brasil e também na doutrina ambiental europeia, que são princípios ambientais que têm distinções. Eu costumo comparar prevenção e precaução nascendo de uma mesma árvore que a boa altura se divide. E por que eu faço a comparação? Porque existe sim, em parte, um conteúdo jurídico comum à prevenção e precaução, que é buscar evitar ou reduzir ao máximo o dano ecológico. Gente, o dano ambiental, em regra, é irreparável in natura. Quando você ouve, uma ação civil pública de reparação do dano ambiental. Normalmente não é reparação, tecnicamente falando. É uma compensação ambiental para aproximar o meio ambiente degradado daquilo que lá existia um dia. Por exemplo, uma floresta nativa que é totalmente desmatada. Você prejudica a floresta, o solo, os animais morrem ou vão embora, prejudica as águas, etc., porque está tudo em constante interação. Mesmo que o poluidor refloreste com espécies nativas, aquilo vai começar do zero. E aquilo que existiu nunca mais vai ser da mesma forma. Lembre-se do Lu Santos, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Então, normalmente é uma compensação ambiental.
Daí que os princípios da prevenção e precaução buscam evitar danos ao ambiente ou, quando inevitáveis, mitigá-los ao máximo. E eles refletem nas instâncias de responsabilização ambiental, civil, administrativa e criminal. Deve-se buscar evitar o dano ambiental, e aqui na esfera civil cito a tutela de inibição do dano ao ambiente. E nas infrações administrativas e delitos ambientais, deveremos sempre prestigiar infrações e delitos ambientais de perigo, que consumam o tipo com a mera ameaça ao bem protegido pela norma ambiental. Porque você tornar uma conduta infração administrativa ou crime ambiental, ou ambas, depois que o dano está feito, não vai evitar aquele dano causado ao meio ambiente. Nas instâncias de responsabilização a gente vai falar isso. Essa árvore cresce e a boa altura se biparte. Um lado vai para o princípio da prevenção. O princípio da prevenção é um rapaz muito tranquilo, não gosta de confusão. Ele gosta de ficar na rede, deitado, aqui na Bahia, aqui numa das praias aqui da região norte de Salvador. Ele só gosta de trabalhar com risco certo, risco conhecido, risco concreto. Teve controvérsia científica, ele cai fora. Já o seu primo, o princípio da precaução, é o princípio da confusão, da dúvida. Se no direito penal existe o indúbio pro réu, como ensina, por exemplo, o professor Fábio Roque, meu amigo, no direito ambiental, à luz da precaução, existe o indúbio pro natura ou salute. A situação de controvérsia científica, de não se saber ao certo se um dano ambiental vai ocorrer, a sua natureza ou extensão, a dúvida sempre vai militar em favor do meio ambiente. Daí que o princípio da precaução é o princípio da dúvida, e a dúvida sempre vai pesar para o lado ambiental. Veja um exemplo de cada um. Um empreendimento, uma fábrica de produção de sapatos, atividade secular que não tem nenhuma novidade. Já se sabe quais são os danos ambientais, a natureza e a extensão. Aí o órgão ambiental exige um potente filtro de chaminé para reduzir a emissão de gases poluidores da atmosfera. O risco é certo, concreto, decorre da prevenção. Uma atividade fruto de inovação tecnológica, uma nova técnica de biossegurança, de modificação genética que está se discutindo se pode gerar sérios prejuízos ao ambiente ou não, não se sabe ainda. Aí o órgão ambiental exige, para autorizar, uma medida de precaução, se aquele mal vier, para poder conter e evitar espalhar aquele transgênico no meio ambiente. Há uma controvérsia científica. Se há uma controvérsia científica, aquela medida decorre do princípio da precaução. Vejam a distinção aqui didaticamente na nossa tela. O princípio da prevenção trabalha com risco certo, conhecido, com certeza científica. Por outro lado, o princípio da precaução trabalha com risco incerto, com dúvida científica, e tem a máxima do indúbio pro natura ou salute. Se na hora da prova você esquecer, se lembre que precaução tem a letra U e dúvida também tem a letra U. Prevenção não tem a letra U. Então o princípio da dúvida é o princípio da precaução. Eu não gosto muito desses macetes não, mas eu dou, porque eu acho que na hora de estar cansado na prova, numa expressão comum de língua portuguesa sinônimo, a dúvida, U, precaução. Eu acho que em uma situação dessa é válido passar um macete. Eu não sou muito adepto dessas situações de musiquinha, macete, não é muito a minha praia não. Embora respeite colegas amigos que fazem inclusive isso para concurso público. Bom, nós tivemos no Rio de Janeiro, em 1992, a Eco 92, também chamada de Rio 92 ou Cúpula das Nações. O nome técnico é CNUMAD, Conferência das Nações Unidas em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Ocorreu 20 anos depois de Estocolmo, em 72. Estocolmo, 72, foi o primeiro encontro internacional de peso da ONU para debater a questão ambiental. E na Eco 92, no Rio de Janeiro, foi aprovada uma declaração contendo 27 princípios ambientais. E o que se tem a ver com isso? Que esses princípios ambientais da Declaração do Rio costumam cair em prova. O que costuma cair em prova a respeito do princípio da precaução é a sua previsão no princípio de número 15. De acordo com o princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro, de modo a proteger o meio ambiente, o princípio
da precaução deve ser amplamente observado pelos estados de acordo com as suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis ao meio ambiente, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para precaver a degradação ambiental, porque, em decorrência dele, indúbio pro natura sempre. Porque se você tiver numa situação de risco ambiental com incerteza, vejam que não é um temor remoto, não. São aquelas situações que há, de fato, uma divisão significativa dos cientistas. Uma parte diz que não haverá nada mal ao ambiente ou à saúde pública e outra parte haverá. Não é aquele temor remoto, não. Nesse caso, se você licenciar o empreendimento sem exigir medida de precaução e lá na frente o mal se concretizar, pedir desculpas ou derramar um caminhão de dinheiro não vai desfazer o dano ambiental ou até mesmo a saúde pública. Normalmente é dano ambiental e saúde pública, porque muitas vezes o dano ambiental reverbera de modo muito pesado no âmbito da saúde pública. Daí que, a gente vai ver inclusive, o lastro do direito ambiental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado no artigo 225 caput da Constituição é a sadia qualidade de vida. A doutrina europeia, ela costuma, vejam que eu trago nesse curso de ambiental para concurso um padrão mais vertical em termos de concurso. Porque o meu objetivo aqui é trazer subsídio para vocês enfrentarem uma prova dissertativa ou mesmo uma prova oral. Tá? Daí que eu sempre recomendo o direito ambiental esquematizado, a sinopse ambiental, embora seja até mais vendida hoje, passou o pai, o filho vende mais que o pai hoje. Mas o livro mais denso, se você vai enfrentar uma magistratura, um Ministério Público, você tem que ter uma densidade maior na disciplina. A doutrina europeia, ela diferencia risco de perigo ambiental. O risco é passível de se enfrentar com as medidas de precaução na situação de controvérsia científica. O perigo não. Se for uma atividade perigosa que não se sabe nem se vai ter medida de precaução para elidir eventual dano ao ambiente ou à saúde pública, é possível que o órgão ambiental, à luz do princípio da precaução, chegue para o empreendedor e fale, ó, seu projeto gera emprego, economicamente fantástico, mas é perigoso, é algo novo, não sabemos o que aquele transgênico vai fazer, é um transgênico que nunca existiu, pode gerar um enorme desequilíbrio na floresta, pode dar um problema de saúde pública gravíssimo, eu vou negar a licença ambiental. Você estuda daí, nós estudamos de cá, e lá na frente, se não houver esse perigo de fato, ou se houver de fato o perigo, mas tivermos uma medida de precaução eficaz, a gente revê e concede a licença ambiental. Com base na doutrina da professora Maria Alexandra Aragão, que a gente cita aqui, uma autora portuguesa, inclusive foi utilizada a doutrina dela em parte nas medidas de precaução no julgado mais importante do STF, que eu vou trazer daqui a pouco, de 2016, em que, inclusive, esse julgado para mim histórico, que o ministro Celso de Mello citou nossa obra, faz parte do acórdão. Mas existem 3 medidas decorrentes da precaução na doutrina da professora Maria Alexandra Aragão. Isso já caiu, inclusive, em prova aqui no Brasil. Quais são as medidas de precaução? A proporcionalidade, as medidas não podem ser absurdas. Um empreendimento de 5 milhões, por exemplo, você não pode exigir medidas de precaução de 50 milhões de reais. As medidas têm que ter coerência, ou seja, elas têm que ter a capacidade de elidir os danos ambientais, mesmo que incertos. E, para mim, a mais importante é esta, infelizmente não foi citada pelo STF, que é a natureza precária das medidas de precaução. Raciocinem comigo, se o risco é incerto, pode ser que lá na frente nada aconteça. Aí a medida de precaução vai ser revogada. Se o risco é pior do que se achava, o dano é pior, você endurece a medida de precaução, ou até revoga a licença ou autorização ambiental. A medida de precaução, diante da incerteza científica, ela é rebus sic stantibus. Ela pode ser revogada, pode ser mantida, pode ser enrijecida, ou pode chegar ao ponto até de se gerar uma revogação da licença ambiental. Ok? Bom, um dos principais autores, eu sou um autor mais novo, estudei por eles, então estou submisso a esses autores. Nós temos autores aqui muito tradicionais no Brasil, como o professor Paulo Afonso, com 2 Fs, Leme Machado, o professor Edson Milaré, o professor Paulo de Bessa Antunes, que tem uns livros que são os clássicos aqui de direito ambiental.
O professor Paulo Afonso traz uma citação de um jurista francês, Jean-Marc Lavielle, que eu costumo dizer que é a definição poética do princípio da precaução. E já caiu, inclusive, em prova de promotor de justiça essa citação. Eu incorporei no nosso livro esquematizado. De acordo com Jean-Marc Lavielle, citado por Paulo Afonso lá em Machado, o princípio da precaução consiste em dizer que não somente somos responsáveis sobre o que nós sabemos, mas também somos responsáveis sobre o que nós deveríamos ter sabido e, principalmente, somos responsáveis sobre o que nós deveríamos duvidar. Daí eu chamá-lo de princípio da dúvida. Ok? Bom, desde 2009, aqui temos que tirar o chapéu para a professora Eliana Calmon, eu chamo de professora, ex-ministra, é daqui da Bahia, gente boa, já andei com ela uma vez. A doutrina já há muito subsidiava a inversão do ônus da prova em ações coletivas de reparação do dano ambiental ao princípio da precaução. E os dois precedentes do STJ, eu já era inclusive professor de ambiental na época, foram de 2009, relatados brilhantemente pela ministra Eliana Calmon. Um deles foi o recurso especial 972-902 do Rio Grande do Sul, 25/8/2009. A partir daqui, o STJ passou a utilizar o princípio da precaução como substrato de direito material ambiental para inverter o ônus da prova em ações coletivas de reparação do dano ambiental. Depois a tese foi aperfeiçoada pelo ministro Herman de Benjamin, que a meu ver hoje no STJ é o que mais sabe direito ambiental. Gosto muito do que produz academicamente e nos julgados do ministro Herman de Benjamin. O ministro Benjamin passou a utilizar o CDC, que é o viés processual, aspecto material precaução, aspecto processual CDC, já que as regras do CDC de inversão do ônus da prova não se limitam às tutelas de proteção de consumidor, mas qualquer direito ou interesse difuso. Talvez o ponto mais importante do princípio da precaução, e foi nesse julgado que nós tivemos a honra de ser citados, inclusive no voto pelo ministro Celso de Mello, foi uma decisão envolvendo torres de rádios, ondas eletromagnéticas, em que a ação coletiva buscava uma proteção maior do que a OMS, que era a resolução da Anatel. E o STF ele foi brilhante nesse caso. Ele citou, inclusive, a proporcionalidade e a coerência, as medidas de precaução, infelizmente não citou a precariedade. O Supremo disse basicamente o seguinte: a precaução não pode ser para mais ou para menos, não pode gerar paralisia do Estado, mas não pode gerar temores absurdos sob pena de você paralisar todas as atividades estatais. Daí o controle judicial tem que ter sido com prudência, esse ter sido o mínimo. E aí o padrão da Anatel, que é o do OMS, para aquelas torres com ondas eletromagnéticas, foi mantido com base na decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos trazer aqui o trecho que eu selecionei. A Corte registrou que o conteúdo jurídico do princípio da precaução remontaria originariamente à Carta Mundial da Natureza de 82, cujo princípio 11b estabelecera a necessidade de os Estados controlarem as atividades potencialmente danosas ao meio ambiente, ainda que seus efeitos não fossem completamente conhecidos. Esse princípio fora posteriormente incluído na Declaração do Rio de Janeiro, que nós vimos agora há pouco, o princípio 15. Além desses documentos, o princípio da precaução estaria contido na Constituição. Detalhe, contido implicitamente no artigo 225, viu? Ele não é expresso, ele é implícito. Decorre do referido princípio da constatação de que a evolução científica poderia trazer riscos, muitas vezes imprevisíveis ou imensuráveis, a exigir uma reformulação das práticas e procedimentos tradicionalmente adotados na área da ciência. Apontou que o princípio da precaução não prescindiria de outros elementos considerados essenciais para uma adequada decisão estatal, a ser observado sempre que estiver envolvida a gestão de riscos. 2 aqui nós citamos, a proporcionalidade entre as medidas adotadas e o nível de proteção escolhido, a não discriminação na aplicação de medidas e a coerência das medidas que se pretende tomar com as já adotadas em situações similares ou que utilizem abordagens similares. Portanto, na aplicação do princípio da precaução, a existência de riscos decorrentes de incertezas científicas
não deveria produzir uma paralisia estatal ou da sociedade. Por outro lado, a aplicação do princípio não poderia gerar resultados como temores infundados, ou seja, buscar um meio termo proporcional. Assim, em face de relevantes elementos de convicção sobre os riscos, o Estado deveria agir de forma proporcional. Por sua vez, o eventual controle pelo Poder Judiciário quanto à legalidade e legitimidade na aplicação desse princípio haveria de ser realizado com prudência, com um controle mínimo diante das incertezas que reinam no campo científico. Informativo 829, que decorreu do RESP do RE 627189 de 8 de junho de 2016. Ok, pessoal? A decisão, sem sombra de dúvidas, mais importante a respeito do princípio da precaução. O terceiro princípio que nós vamos estudar é o princípio do desenvolvimento sustentável. Vejam, esse princípio decorre de um novo modelo de desenvolvimento econômico das nações. No passado, achava-se que existiam tantos recursos naturais na biosfera, ou seja, no planeta Terra, que as atividades poluidoras poderiam se desenvolver sem controle da poluição. Tem tanto ar, tanta água, tanta árvore, tanto solo, tanto recurso mineral que não precisa controlar a poluição. Mas já em Estocolmo 72, o primeiro encontro internacional de peso realizado pela ONU, já se debatia a necessidade global de controle da poluição. E as nações passaram, pelo menos no discurso teórico, que tem muita retórica a respeito do desenvolvimento sustentável, principalmente nos países menos desenvolvidos, passou-se do modelo do desenvolvimento econômico a todo custo para o modelo do desenvolvimento econômico sustentável, ou simplesmente, como é mais conhecido, desenvolvimento sustentável, que é um desenvolvimento que se preocupa, que pondera o crescimento da economia, até porque o crescimento da economia é o que gera emprego, gera alimentação para a população, mas com a preocupação de controlar a degradação do ambiente, inclusive para deixar recursos naturais para as futuras gerações. É o crescimento que controla a poluição, para garantir a perenidade no uso dos recursos naturais. A definição oficial do desenvolvimento sustentável, que é o que habitualmente se cai em prova, é uma definição de um relatório da Comissão do Meio Ambiente da ONU, elaborado no ano de 1987. Esse relatório, tecnicamente, é o nome Nosso Futuro Comum, mas ele é mais conhecido, inclusive citado em prova, como Relatório Brundtland, porque naquela época a comissão era presidida pela primeira-ministra da Noruega, que era uma senhora que se chamava Gro Harlem Brundtland. E essa definição expressa a necessidade do controle da poluição para assegurar recursos naturais também para gerações futuras, em razão de existir um pacto intergeracional. Vejam aqui na tela, em 1987, o relatório Brundtland, ou Nosso Futuro Comum, tanto faz, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, delimitou o desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das futuras gerações de suprir com as suas próprias necessidades. Podemos, inclusive, afirmar que esse princípio ele faz parte do caput do artigo 225 da Constituição, na medida em que a parte final desse dispositivo expressa a preocupação com as gerações futuras. Pronunciou pela primeira vez num texto constitucional deste país, o artigo 225 caput, que nós todos temos um direito que, incontestavelmente, é fundamental, qualificado como um bem coletivo, lá está um bem de uso comum do povo, e indispensável à sadia qualidade de vida, porque a violação de condições mínimas ambientais repercute negativamente na saúde. E há uma determinação, não há uma discricionariedade. A segunda parte do caput do artigo 225 da Constituição impõe, tanto ao poder público quanto à sociedade como um todo, o dever
de efetivar esse direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tanto para nós, gerações presentes, quanto para os nossos descendentes que ainda virão, as gerações futuras, os nossos descendentes. Daí é correto afirmar que esse princípio também faz parte do artigo 225 da Constituição Federal. E ele foi lembrado na Declaração do Rio de Janeiro em 92. Princípio de número 4. Para se alcançar um desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental deve constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada separadamente. Ok, pessoal? Bom, voltando aqui para mim, né, no controle de tela, nós temos a ONG mais conhecida do mundo sobre proteção ambiental, é a IUCN, que é a União Internacional de Conservação da Natureza. E nós temos aqui alguns princípios que decorrem de uma vida que respeita o desenvolvimento sustentável. Eu trabalho com esses princípios da vida sustentável, inclusive são citados também no livro do professor Edson Milaré, para decorrer, porque pode ter alguma questão de prova que vincule a uma conduta dessa e você marcar lá a alternativa desenvolvimento sustentável. Temos aqui na tela que são princípios da vida sustentável de acordo com a IUCN, União Internacional de Conservação da Natureza. Respeitar e cuidar das comunidades dos seres vivos, melhorar a qualidade da vida humana, conservar a vitalidade e a diversidade do planeta. Preste atenção no 4 aqui, ó. Minimizar o esgotamento de recursos não renováveis. Essa é uma classificação dos recursos naturais entre renováveis e não renováveis. A fauna e flora se renova porque você cria novos. Já tem recursos naturais, a exemplo dos minerais, que não se renovam. Mesmo que você os utilize de modo racional, de modo comedido, eles vão se esgotar. Mas nem por isso o desenvolvimento sustentável deixa de ser aplicado aos recursos não renováveis. Se aplica sim. E se aplica da seguinte forma: vamos utilizar o mínimo possível para postergar ao máximo o seu exaurimento, para chegar o mais longe possível em termos das gerações futuras. O quinto princípio, permanecer nos limites da capacidade de suporte do planeta. Estima-se que hoje já consumimos 30% a mais do que o planeta consegue regenerar. Modificar atitudes e práticas pessoais, porque a coletividade é a soma de práticas pessoais, como gastar pouca água em casa e pouca energia, e utilizar placas solares, separar o lixo, por exemplo, o resíduo sólido. Permitir que as comunidades cuidem do seu próprio meio ambiente, a chamada governança, a inclusão governamental dos povos locais. Gerar uma estrutura nacional para integração, desenvolvimento e conservação. E construir uma aliança global. Por quê? Porque o meio ambiente ele não conhece de fronteiras políticas. Quem cria as fronteiras da divisa são os homens. A Terra é um grande barco. A atividade poluidora, ela reflete de alguma forma no planeta como um todo. Como as mudanças climáticas que a gente vai falar daqui a pouco, mais na frente, nessa aula de principiologia, dos princípios das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, do direito internacional ambiental na parte de mudanças climáticas. Nós temos hoje uma ordem econômica ambiental. A gente vai inclusive bater nisso mais na frente também de modo mais específico. A ordem econômica brasileira, que se fundamenta na livre iniciativa e na valorização do trabalho do homem, tem como princípio a defesa do meio ambiente. É por isso que, citando os artigos do ministro Herman de Benjamin, chamamos de ordem econômica ambiental. A nossa Constituição ela é verde, pessoal, conhecida como Constituição Verde justamente por esses aspectos. E a defesa do meio ambiente, como princípio da ordem econômica, há uma previsão inserida pela emenda 42 de um tratamento diferenciado para aqueles que trabalham com atividades com menor impacto ambiental. Aqui é o fundamento constitucional, a nosso ver, da tributação ambiental e das licitações e contratações sustentáveis. Vejam aqui na tela o dispositivo constitucional. Artigo 170. A ordem econômica
fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem, por fim, assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E aí, no inciso 6, nós temos a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e seus processos de elaboração e de prestação. Gente, eu tenho duas empresas. Uma trabalha com a tecnologia comum, polui o máximo que a lei permite. A outra trabalha com tecnologia menos impactante. A de cá está gastando mais no processo produtivo, porque se fosse mais barata, a de cá já estaria aderida a essa tecnologia menos impactante. Se uma empresa está poluindo menos e gastando mais no processo produtivo, o Estado tem que reequilibrar essa equação para fomentar esse tipo de conduta. Aí cabe o quê? Um crédito público subsidiado e reduzir tributos, reduzir um IPI, reduzir um ICMS, reduzir um IPTU, por exemplo. É aqui que entra em campo, tem até uma obra aqui na minha biblioteca atrás da Câmara de vocês, que é a Tributação Ambiental, coordenada pelo Heleno Taveira Torres. Aqui que entra em campo a tributação ambiental, onde o direito ambiental se beija e namora com o direito tributário. A função extrafiscal do tributo. Se a atividade você quer inibir, não quer proibir, você aumenta a carga tributária. Se você quer fomentar, você reduz até isentando. Você tem hoje, por exemplo, aqui em Salvador, em Palmas, o IPTU ecológico. Você tem no estado do Amazonas o ICM, o IPVA ecológico. Quem adapta o carro e polui menos, reduz a alíquota do IPVA lá no estado do Amazonas. Então o tributo ele tem essa função extrafiscal. O ITR, Lei 9393 de 96, alguns espaços ambientais protegidos para fomentar, como área de preservação permanente e reserva legal, teremos a não incidência do imposto territorial rural. E é aqui que nós temos também as licitações e contratações sustentáveis. Finalmente, em 2010, o artigo 3º da Lei 8666, e temos a previsão também na Lei do Regime Diferenciado de Contratação, o RDC, o desenvolvimento sustentável foi colocado como objetivo da licitação. Nem sempre a melhor proposta para a contratação da administração pública é o menor preço. A administração, de repente, pode pagar melhor para construir um edifício que tem energia solar, que tem um piso que gaste pouco produto químico, que economize em água. Você tem que ponderar o impacto ambiental com o preço. E essa fórmula, de modo objetivo, preservar o julgamento objetivo e a competitividade, deve estar descrita no edital de licitação. Por que hoje a administração, o Ministério do Meio Ambiente, compra papel reciclado que é mais caro? Porque é uma prática de sustentabilidade. Então nós temos no modelo federal, inclusive, o decreto 7747 de 2012, que obriga as entidades da administração direta e indireta da União a criarem um órgão interno de sustentabilidade e aprovar um plano de logística sustentável. Nós temos uma implementação forte no âmbito do Poder Executivo da União. E no Judiciário também, Resolução CNJ 201 de 2015, obriga os órgãos judiciários a criar uma unidade socioambiental interna e aprovar os seus planos de logística sustentável. Uma conexão direta do direito ambiental com o direito administrativo. Só não vou verticalizar muito para poder não me empolgar demais. Vejam aqui na tela. Lei 8666, de 93, modificada pela Lei 12349 de 2010. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e dos que são correlatos. No Executivo da União, a regulamentação, o decreto 7746 do ano de 2012. Ok?
que é o fundamento, nós temos no nome do Ministério do Meio Ambiente uma cartilha, a A3P, Agenda Ambiental da Administração Pública. O desenvolvimento sustentável, além de um viés político, econômico e jurídico, tem uma acepção social. Não adianta preservar o ambiente apenas para realizar esse princípio. Ele tem um viés de redução da miséria, de dar trabalho às comunidades locais. Então, a preservação ambiental é apenas uma vertente do desenvolvimento sustentável. Mas a preservação por si só, deixando as pessoas na miséria e passando fome, não vão atender na plenitude o desenvolvimento sustentável. Daí ele ter uma vertente social também. Vejam aqui na tela. O princípio do desenvolvimento sustentável não tem apenas um viés econômico-jurídico, mas também tem uma acepção social, consistente na justa repartição das riquezas do mundo, pois não existe razoabilidade de determinar que alguém preserve o meio ambiente sem as mínimas de condições de dignidade humana. E também trago para vocês aqui o PSA. Os homens podem pensar, aqueles que têm mais de 40 anos, né, o exame de próstata. Não é. O PSA aqui no direito ambiental é o pagamento por serviços ambientais. Nós temos um modelo mundial de economia marrom ainda, que é a economia que você ganha dinheiro degradando o ambiente. Aos poucos, e no Brasil isso ainda é muito no início ainda, muito engateando, busca-se substituir a economia marrom por uma economia verde, em que você ganha dinheiro protegendo o meio ambiente. É uma conexão, o pagamento por serviços ambientais é uma conexão do desenvolvimento sustentável com o princípio do protetor-recebedor, que nós vamos estudar em breve. Ok? Esse foi o nosso terceiro princípio ambiental. O quarto princípio que nós vamos estudar é o princípio do poluidor-pagador, que para alguns autores aqui no Brasil também pode ser chamado de princípio da responsabilidade, embora não seja pacífico doutrinariamente. Ele pode também ser chamado de princípio do poluidor-pagador ou do predador-pagador, porque a expressão predador-pagador, veremos, está dentro da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. O princípio do poluidor-pagador pontifica que não seria justo que se socializasse o dano ambiental e se privatizasse o lucro. Por esse princípio, as nações devem ter instrumentos para que o poluidor responda pelas externalidades negativas decorrentes da atividade causadora de degradação ao ambiente, pois não é justo internalizar o bônus, que é o lucro, e socializar o ônus, que é o prejuízo ambiental. A extração de recursos naturais, a poluição da atmosfera, isso é suportado por todos. O que habitualmente cai dele em prova é a sua previsão como princípio 16 da Declaração da ECO 92 do Rio de Janeiro. Vamos situar aqui na sua tela. Princípio 16 da Declaração do Rio de Janeiro. Tendo em vista que o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo decorrente da poluição causada, as autoridades nacionais devem procurar promover a internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, levando na devida conta o interesse público, sem distorcer o comércio e os investimentos internacionais. O exemplo genérico que a gente traz do princípio do poluidor-pagador é a responsabilidade civil objetiva, que a gente vai ver mais na frente, inclusive pelo risco integral, de acordo com as turmas da segunda sessão do STJ, pela reparação do dano. Prestem atenção que isso é muito cobrado em prova. O poluidor está poluindo lá com base em licença ambiental e está cumprindo a licença, é uma poluição lícita, tolerada. Nesse caso, ele não vai responder nas instâncias de punição, a administrativa e a criminal. A instância civil, e essa é a posição do STJ, já me adiantando para as aulas futuras, o STJ entende que a instância civil no Brasil não é punitiva, não adotando os danos punitivos, respeitando os autores que entendem o contrário. A instância civil é ressarcitória. Por isso, mesmo quem tem licença ambiental, causa o dano e está cumprindo a licença, porque aquele dano estava previsto, tem que responder pela reparação do dano ambiental.
A licença, autorização, não afasta a instância ressarcitória, que é a instância civil. O próprio STJ cita a reparação do dano como exemplo de aplicação do princípio do poluidor-pagador. Vou colocar aqui na tela para vocês. Pacífica, a jurisprudência do STJ de que, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, o degradador, em decorrência do princípio do poluidor-pagador, previsto no artigo 4º, inciso 7, primeira parte do mesmo estatuto, ele é obrigado, independentemente da existência de culpa, a reparar, por óbvio que às suas expensas, todos os danos que cause ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade, sendo prescindível perquirir acerca do elemento subjetivo, o que consequentemente torna irrelevante eventual boa má-fé para fim de acertamento com a natureza, conteúdo e extensão dos deveres de restauração do status quo-ante ecológico e de indenização. Ok? Mas tem muitos exemplos específicos. Por exemplo, o Sistema de Logística Reversa da Lei 12.305 de 2010, que aprovou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Existem bens que o fabricante ou importador, se veio de outro país, tem que receber de volta, né? Você tem, por exemplo, um eletrônico, uma pilha, estou até com um carregador de pilhas aqui, vamos supor que tem umas pilhas aqui. Você não vai jogar a pilha no serviço público de saneamento básico, no lixo, entre aspas. Você tem que entregar num posto de coleta. Pilhas, bateria de celular, pneus usados, determinados eletrônicos conforme o acordo setorial, embalagem vazia de agrotóxicos, lâmpadas fluorescentes. São bens que fazem parte da logística reversa. O usuário tem que entregar no comerciante no posto de coleta, que manda para o fabricante ou importador para dar uma destinação adequada, reutilizar, reciclar ou descartar no ambiente mediante tratamento. Quem fabrica ou importa tem que receber de volta. A logística reversa decorre do poluidor-pagador. É evidente que quem paga o preço sempre ao final é o consumidor. Quem vende lá na origem, o fabricante ou importador, sabe que no final ele vai gastar R$3, R$5 para dar o descarte adequado. Ele já embute no preço, mas tem que ser assim, ok? Código Florestal, reposição florestal, grandes siderúrgicas que consomem muita madeira, resíduos de madeira, tem que pagar a reposição florestal em plantio. Decorre do princípio do poluidor-pagador. Eu coloco nos slides 3 observações para eu não esquecer em sala de aula, que são informações muito comuns do princípio do poluidor-pagador nas provas. A primeira informação é incidência sobre atividades lícitas e ilícitas. Esse princípio incide de modo indistinto tanto em atividades legais quanto em atividades ilegais. A atividade ilegal, evidentemente, ainda deve repercutir na instância administrativa e criminal, se o fato for infração administrativa ou crime ambiental, dentro da Lei 9.605. Ele se aplica a condutas legais e ilegais. A sua incidência é prévia ou posterior ao dano ambiental. Tem gente que acha que primeiro polui para depois pagar de alguma forma. Não. Há situações que se paga antes de causar a atividade degradadora do ambiente. Veremos um caso muito famoso em breve, que é a compensação por significativa degradação ambiental do artigo 36 da Lei das Unidades de Conservação. Se paga antes de causar significativa degradação ambiental para emitir a licença de operação. Então esse pagamento, que acaba sendo uma compensação antecipada do dano ambiental, pode ser exigido inclusive antes de se iniciar a atividade degradadora. Pode ser antes, pode ser durante ou pode ser depois. Depende do caso concreto. E o que mais cai em prova sobre ele? Ele não pode ser interpretado como uma abertura ilimitada à poluição mediante pagamento. Essa casca de banana é habitualmente cobrada nas provas de direito ambiental. O princípio é poluidor-pagador. O princípio não é pagador-poluidor. O pagador é adjetivo e não substantivo.
Você não pode poluir o quanto você quiser desde que você pague, não é assim. Você vai poluir aquilo que a legislação permitir, isso vai estar expressado na licença ambiental. O princípio não pode ser desnaturado. O princípio não pode permitir poluição ilimitada desde que se derrame um caminhão de dinheiro por isso. O nosso último princípio desta aula, já que a aula de princípios são 2 aulas, porque o tema é grande, ficaria muito grande a aula, é um princípio correlato ao princípio do poluidor-pagador, que é o princípio do usuário-pagador. Ambos são citados como objetivos no artigo 4º da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Vejam aqui na tela. É objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente, abre aspas, a imposição ao poluidor ou predador, é por isso que tem gente que chama de predador-pagador, da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização de recursos naturais com fins econômicos a teor do inciso 7 do artigo 4º da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Vejam, esse círculo maior é o usuário pagador. E esse círculo menor dentro dele é o poluidor pagador. Essa é a linha prevalente e que normalmente cai em prova, embora o tema não seja pacífico. É a linha, por exemplo, do professor Paulo Afonso Leme Machado. A expressão usuário, ela é mais ampla do que a expressão poluidor. O poluidor é aquele que causa degradação do ambiente. O usuário é aquele que utiliza o bem ambiental com degradação ou não. Por exemplo, tomando água aqui, eu não estou desperdiçando a água, eu estou utilizando uma água. A princípio, isso aqui não se configura uma poluição. Se eu estivesse lavando água, desperdiçando no passeio lá, lavando um passeio com jato d'água, que não é recomendado, seria poluição. E a água se paga. Nós vamos ver que as águas foram publicizadas com a Constituição. E quando a gente paga a conta de água, você não compra água, não. A água é pública, federal, estadual, é bem inalienável, veremos isso. Você paga pela utilização. Então, o pagamento pelo uso da água é o grande exemplo do usuário pagador. E vamos supor que você não desperdiça a água. É exemplo do usuário pagador. E não é exemplo do poluidor pagador, porque não há uma degradação ambiental, o uso racional e adequado da água. Daí o usuário, ele acaba sendo um princípio ambiental mais amplo, abarcando o poluidor-pagador. Evidentemente que demanda regulamentação. Estou respirando, estou pagando pelo ar, ainda não chegamos nessa situação. Então não se paga por todos os bens da natureza. Algumas informações muito importantes. O pagamento pelo bem da natureza não pode privar os mais pobres de acesso a eles. Isso é discriminação ambiental. Não é esse o objetivo do princípio. E a razão de ser do usuário pagador são 3, basicamente. Angariar recursos para reverter na proteção ambiental. Situação de economicidade para que o uso do bem da natureza tenha caráter econômico para demonstrar sua economicidade. Para que se demonstre a todos que existe um custo imaterial refletido em pecúnia por sua extração do meio ambiente. E por questões de educação ambiental. A minha região Nordeste é que mais falta água, mas pesquisas do IBGE mostram que é que mais se gasta água. Infelizmente, para a maioria das pessoas, o uso gratuito de bens da natureza gera o desperdício. Então, na verdade, esses são os 3 motivos principais para a cobrança de bens naturais do seu uso, sem privar os mais pobres, conforme regulamentação. Chegamos ao final do nosso encontro, nós temos um capítulo, tanto na sinopse de direito ambiental, quanto no ambiental esquematizado sob a parte da principiologia. Na sinopse é o 3º capítulo, e aqui no nosso direito ambiental esquematizado, nós temos o capítulo 5, que é o capítulo da principiologia ambiental. Na próxima aula vai ser uma aula também exclusivamente dedicada aos princípios. Esse que nós vimos hoje tem o maior peso, mas nós vamos ver uma listagem bem maior e a gente consegue estudar os demais princípios ambientais no nosso próximo encontro para a gente fechar essa temática do nosso curso de Direito Ambiental para Concursos. Muito obrigado mais uma vez por sua participação e atenção e até a nossa próxima aula.